Esse filme foi um presente que eu ganhei de Deus. É engraçado que quando me chamaram para fazer o filme, eu falei, mas como é que vocês conseguiram autorização para fazer o filme? Ela falou, não, falamos com a mãe dela e ela disse que só autorizaria se a própria filha autorizasse, por uma psicografia. Eu falei, que interessante, então eu posso ver essa psicografia? E quando eu li, quem me convenceu a fazer o filme, na verdade, foi ela mesma, foi a Volkmar. Quando eu li a psicografia, ela dizia que se as pessoas que fizessem o filme fizessem como uma bandeira de fé, né? Para a espiritualidade, né? Para que as pessoas pudessem encarar a morte de uma outra forma, não como um fim, mas como uma passagem para uma outra dimensão, que pudessem alimentar nas pessoas essa esperança da continuidade da existência, né? Que não só ela autorizaria, como ela ajudaria na realização do filme. Aquilo me tocou de uma forma especial e eu assumi um pouco essa bandeira de fé. Falei, nossa, mas se ela acha isso, então eu vou fazer dentro desse espírito o filme. E foi incrível, porque é um filme que foi realmente meu primeiro filme. Eu era muito jovem, uma menina, tinha, sei lá, 16 anos de idade e me marcou a vida inteira. Hoje eu ainda encontro pessoas na rua que me falam do Joelma, motoristas de táxi, professores, donos de empresa, assistentes de direção, pessoas que até venham trabalhar comigo, usam um pouco esse filme como uma referência. Então, esse filme foi muito mais do que um filme, me deu a oportunidade de estar ligada a toda essa doutrina que eu acredito tanto, né? Faço parte de uma família espírita, então tenho essa visão de mundo. Então, eu me senti muito útil de realizar esse filme, de participar da realização desse filme. Porque acho que todos nós, de alguma forma, talvez inspirados por ela mesma, assumimos essa bandeira de fé para realizar esse trabalho. Como eu falei anteriormente, eu faço parte de uma família espírita. E o Chico costumava fazer alguns chás beneficentes em São Paulo para arrecadar dinheiro. Ele fazia psicografias em público, então as pessoas iam lá, tomavam chá com ele, presenciavam uma manifestação de psicografia. E era muito comum isso em São Paulo. E eu fui algumas vezes, alguns desses chás com a minha mãe, acompanhando minha mãe. E quase todas as vezes que nós íamos, ele acabava chamando os artistas presentes para o palco. E, naturalmente, por sermos espíritas, nós não estávamos ali para ver a manifestação ou para mostrar a nossa... De alguma forma, nós participávamos do trabalho, porque ficávamos orando o tempo todo, ficávamos em concentração. E eu me lembro de mais de uma vez dele nos agradecer pela participação do trabalho. Isso, sim, muito rapidamente, porque o assédio a ele era muito grande, as pessoas tinham uma necessidade muito grande de tocá-lo, de conversar com ele, de dividir, de certa maneira, com ele os seus problemas ou o motivo de terem ido até lá, não é? E eu lembro que nós não íamos lá para isso. Nós íamos lá para estarmos perto dele, para de alguma forma realmente ajudarmos ao trabalho que ele estava realizando. Era tão bonito o que ele estava fazendo. E todas as vezes que nós íamos com essa intenção, ele acabava dando um sinal de que ele tinha percebido que nós estávamos lá para ajudá-lo e que ele acabava nos agradecendo por estarmos ali. E era uma emoção muito grande estar perto dele, porque ele realmente emanava uma aura de luz, uma aura de fé, esperança, que está impregnado em toda a obra que ele realizou. E eu tenho certeza que todas as pessoas que o conheceram pessoalmente, que tiveram essa oportunidade, ficaram impressionadas com essa vibração, com essa energia que realmente ele passava para todos nós que estávamos ali presentes e que era uma energia de paz, de harmonia muito grande. Assim, realmente é uma pessoa com Deus muito próxima, né? Deus no coração. Olha, o espiritismo começou na minha família através da minha bisavó. Minha bisavó era muito espírita, era ligada na época ao Dr. Bezerra de Menezes. E meu tio, filho dessa minha bisavó, também era muito espírita. Minha mãe nasceu
pelas mãos da minha bisavó e do meu tio incorporando o Dr. Bezerra de Menezes. A gente costuma dizer que a mamãe veio ao mundo já amparada pelas mãos do próprio Dr. Bezerra de Menezes. E ele foi sempre uma figura muito, um protetor da família. E através dele, quando esse meu tio faleceu, ele era um tio muito querido de todos. E as mulheres da família, minha avó, minha outra tia, minha mãe, sentiram muito a perda desse tio. Eu era muito criança nessa época, assim, eu lembro dele, assim, lembro da energia dele, mas eu não... Ele faleceu, eu era muito criança. Mas minha mãe, minha avó e minha tia ficaram muito mexidas com essa perda. E as amigas de minha mãe falaram, vocês não podem encarar dessa forma, né, essa perda. Vocês são de família espírita, como é que vocês estão assim? Ah, mas minha mãe queria um padre para consolá-la, porque ela... Quem era realmente, exercia realmente o espiritismo era a minha bisavó, né? Quando a minha bisavó faleceu, tinha esse tio. Sempre se falou da espiritualidade, mas não tinha aquela prática, né? Com a morte desse tio, isso se transformou, porque nós chegamos até Dr. Leocádio, de Curitiba, e ele chegou na casa de minha mãe, dizendo que estava chegando lá a mando de um amigo da família, que era o Dr. Bezerra de Menezes. Elas ficaram um pouco assim, porque ninguém tinha falado nada sobre isso, né? O médium, na verdade, Mauri, né? E mamãe ficou muito, assim, mexida com a chegada dele. E ele chegou para conversar, começaram a conversar, conversa daqui, conversa dali. Minha mãe, nossa, eu acho que eu estou muito nervosa, porque eu estou sentindo um tremor estranho, assim, né? Eu estou querendo abrir meus braços, não estou conseguindo. Eu vou dizer que eu estou nervosa. Quando ela falou, teve esse impulso de eu vou dizer, ela se sentiu abraçada. E meu tio veio consolar minha avó e minha tia, né? Através de minha mãe. Aquilo foi muito forte. Foi muito forte para elas, claro. Foi muito forte para minha mãe também. E a partir desse momento iniciou-se uma ligação muito forte de minha mãe com o Mauri, que é o médium de Curitiba, Mauri Rodrigues da Cruz, que recebe o espírito de Dr. Leocádio José Correia. A partir daí, ele falou assim, olha, não é à toa que nós viemos aqui, eu acho que nós temos que realizar um trabalho juntos. E aí, então, a mamãe começou, assim, a ir à Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, começou a se desenvolver, e mamãe sempre foi uma médium maravilhosa. E a partir desse episódio, ela realmente, então, começou a se desenvolver e trabalha até hoje. Hoje em dia, ela preside a Casa da Fraternidade, em São Paulo. Dizem que o Brasil é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, porque o Brasil é um país bem-aventurado, é um país cheio de fé. A fé é uma energia muito poderosa. E quando a gente acredita no poder que essa fé tem, ela fica mais poderosa ainda. Então, quando a gente entende um pouquinho o que significa energia, o que significa espiritualidade, o que significa escolha, livre-arbítrio, o que significa lei, né? Consequência, ação, reação, né? Causa e efeito, você vai descobrindo as bases de uma doutrina, que é a doutrina espírita. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão com muita curiosidade para entender o porquê da existência. E a doutrina espírita, ela propõe questionamentos. Ela não propõe que você tenha uma fé cega, ela te propõe a fé consciente. E eu acho que isso muda completamente. Quando você entende por que você tem aquela fé, ela se torna mais potente, mais poderosa, porque você aciona a vontade, você aciona a consciência, que eu acho que faz toda a diferença. Então, eu acho que as pessoas cada vez mais estão cientes de que o mundo está se transformando, de que se não se transformar, vai se autodestruir. Então, se as pessoas não começarem a ter um pensamento um pouco mais coletivo, um pouco mais social, pensar um pouco mais no próximo, pensar um pouco mais nas suas ações individuais e até que ponto a sua ação individual vai esbarrar no coletivo. Enquanto a gente não pensar nisso, não vai mudar. Então, essa necessidade de mudança é premente no mundo inteiro. A gente está vivendo uma situação de muita intolerância no mundo. E a intolerância, ela é um estreitamento de visão, eu acho. Você vê assim, essa guerra religiosa que está tendo naquela região lá, essa guerra do dinheiro acima,
em contrapartida com um radicalismo, né, de uma fé cega, isso precisa mudar. Porque se não mudar, vai acabar. Eu acho que o Espiritismo vem como acendendo luzes pelo caminho. As pessoas querem saber por onde seguir. E eu acho que tem que encontrar em si mesmo. Eu acho que uma das coisas lindas do Espiritismo também é isso. Não está numa igreja, não está numa pessoa, não está num espaço. Está dentro da gente mesmo. Deus está dentro, não está fora. O inferno, o céu, é dentro da gente, não é fora. O livre-arbítrio não é só o que eu preciso viver para realizar o meu karma. É como você vive a sua própria vida. Você pode, todo momento da sua vida, escolher viver bem ou ruim. Tudo que você está vivendo. O seu trabalho, acordar de manhã, você pode escolher, hoje eu vou ser bem-humorada ou não, hoje eu estou mal-humorada, vou viver assim, né? E você vê que todas as filosofias, o budismo, por exemplo, eles exaltam a transitoriedade, que nada é fixo, tudo está em constante mutação. A própria física quântica vem comprovar isso, né? A própria descoberta dos fractais, né? Que o próprio caos, existe uma ordem dentro do caos, não é tão caótico assim como as pessoas imaginam, né? Ou seja, existe uma ordem por trás de todas as coisas, mesmo que a gente não conheça, a gente pressente essa ordem. Eu acho que o mundo vem pressentindo um pouco essa necessidade de conhecer um pouco mais, ampliar os seus limites. Quando eu digo ampliar os seus limites, também ampliar o limite da matéria. Colocar o espírito junto desse conceito de existência. Você amplia também a sua visão de dimensão. Nós vivemos aqui e agora, em várias dimensões diferentes. Faz com que você entenda, talvez, o que significa o passado e o futuro. Podem ser dimensões diferentes, não necessariamente num outro lugar, talvez no mesmo lugar, mas só numa outra dimensão. Aí você começa a ver as obras de ficção científica e os grandes artistas do mundo, que são grandes mensageiros desse conhecimento que está vibrando no cosmos, são todos grandes médiums, eu acho. Eu acho que o grande médium, na verdade, é uma grande antena que capta esse conhecimento que está acontecendo no mundo, e os grandes artistas em todos os sentidos, não só os escritores ou os pintores, os músicos, os atores, os diretores, eles pressentem isso e acabam colocando na sua obra um pouco desse conceito. E vai chegando cada vez mais perto do público esse conceito. É o conceito da divisão de sabedoria. Eu sou uma espírita praticante do cotidiano. Eu pratico o espiritismo todos os dias, quando eu acordo de manhã, nas minhas orações, nas minhas atitudes. Eu acho que a atitude espírita, ela tem a sua importância.